Fala galera, beleza? Fazendo um vídeo aqui rápido, né? Na verdade vai ser um pouco demorado, tá? Mas algumas pessoas estão com dúvidas aí na hora de escolher o trader, né? Infelizmente eu não posso estar indicando, né, nenhum trader aqui para você estar seguindo, né? Primeiro porque eu não posso assumir um risco, né, de indicar alguém e essa pessoa não te dá um resultado aí esperado. E aí eu assumo essa responsabilidade, né? Então, assim, o que que eu resolvi fazer? Eu vou passar aqui alguns critérios que eu uso, beleza? Para poder escolher um trader, tá? Então, assim, não é uma dica, não estou indicando quem você vai seguir, tá? Mas são informações que você vai ter condição de estar fazendo seu próprio filtro, né? E estar escolhendo aí um trader, né? E ter uma chance maior de ter um resultado positivo, né, de repente com essas informações, beleza? Então vamos lá. Primeiro ponto, temos bastante traders aqui para escolher, tá? Vai até mais de 93 páginas aqui de traders, né, para você estar escolhendo. Então não se apegue simplesmente por esse número de ganho, tá? Isso aqui é importante, mas por si só não é garantia de nada, tá bom? Vou começar aqui por partes, tá? Primeira coisa que eu levo em consideração na hora de escolher um trader é a banca que esse trader tem, tá? A banca que esse trader tem, eu uso como critério no máximo 2 vezes o valor da minha. Se não for igual, no máximo 2 vezes o valor da minha. Quanto mais próximo essa banca for da sua, melhor é, tá? Por quê? Porque a gestão de risco desse trader vai estar coerente com a sua conta, beleza? E assim, antes que perguntem, mas na corretora não já faz esse controle, né? Vamos dizer assim, se o trader tem 1.000, eu tenho 500, se ele ganha 10, eu não vou ganhar 5? Sim, aqui na corretora já faz isso, beleza? Porém, o número de operações que são abertas não tem esse controle, tá? O sistema não faz. Então vamos supor, se o trader abre 10 operações, você vai abrir 10 operações, tá? Se ele teve ganho nessas 10 operações de 100, você vai ter no ganho nessas 10 operações de 5 ou de 50, tá? Isso aí tranquilo. Mas dependendo do quanto você tem de capital, isso aí pode representar risco, tá? Se você escolhe um trader que tem um capital muito alto em relação ao seu, e ele vai lá e abre 20 operações, sua conta vai abrir 20 operações com posições menores. Porém, 20 operações é muita coisa para uma conta com baixo saldo, né? E eventuais oscilações, flutuação ali do preço dos ativos que vão estar, isso aí você não pode não ter margem, né, para suprir essa oscilação, né, e acabar quebrando sua conta. E o trader com um saldo maior vai continuar dentro da operação, vai ter margem, saldo, capital ali para suprir as operações enquanto elas estão negativas, né? E vai ter o ganho e você não, tá? Então, por isso que é importante. Pegue um trader que tenha uma banca coerente com a sua. Não é igual? Não tem problema, mas também não pode ser muito absurda em relação à sua, tá? Se você tem 100, pega um trader no máximo que tem uma banca de 300, beleza? Isso é importante. Outra coisa, o tempo que esse trader está ativo, né? Não vai chegar aqui e ver que o cara tem 1.000% de ganho, mas tem 29 dias de operação. Pô, o cara é foda, né? Se ele fez um ganho desse absurdo em poucos dias, as operações dele provavelmente são de extremo risco, tá? E não dá para medir se o trader vai ter consistência, né, ao longo dos dias, tá? Então,
Sempre eu uso como critério uns 6 meses, pelo menos, ali de operação para eu poder tá medindo ali, vendo o gráfico, ver como que foi dentro desses 6 meses, né? E tomar ali a decisão de seguir ou não, beleza? Então, essa é a segunda dica. Tempo de operação que o cara tem aí dentro, provendo a estratégia, beleza? No máximo, no mínimo 6 meses. Outro ponto, o lote que esses traders estão usando em relação ao seu saldo, né? Bom, eu deixei aqui aberto alguns traders, né? Acho que os primeiros aqui que estão ali na primeira página. Vamos pegar aqui, esse aqui, que é o primeirão lá do topo, né, do ranking. Qual que é o lote isso, o lote. O lote médio que é essa parte aqui, ó, lote. O lote médio que ele usa é 0,08. O que seria essa média de lote? Não que ele abra todas as operações com esse mesmo lote, mas isso aqui é uma média que o sistema faz. Tá bom? Às vezes ele pode estar abrindo em 0.09, 0.010, 0.05 e aí no final isso aqui vai sempre ficar atualizando e vai dar uma média aqui de quanto que está sendo esse lote. Esse lote aqui, o ideal, assim, eu uso como critério para cada 001 uma banca de 100. Então aqui 008 ele teria que ter uma banca de 800 ou mais, né? Se ele tem mais, melhor é, que ele está usando um lote menor e tem um capital maior para operar. Aí tranquilo. Então, nesse caso aqui está coerente. Beleza? Esse é um ponto. Outro ponto. O número de traders que esse cara já fez. 375. Quanto tempo que ele já tem aqui na corretora? 281. Então, basicamente, dá mais de uma operação por dia, tá? Levando em conta aqui que ainda não é 281 dias corridos, né? Então, levando em conta os finais de semana que não tem mercado aí, o mercado está fechado, né? Então, esse trader aqui, ele costuma abrir mais de uma operação por dia quando abre, né? Então, provavelmente diariamente ou pelo menos durante a semana ele vai abrir a operação, tá bom? Então, isso é importante, porque muitas das vezes o que ocorre? O trader tem aqui 280 dias, aí você olha lá a quantidade de operações que ele abriu, 100. Então, assim, ele abre uma operação a cada, sei lá, 15 dias, um mês, né? Então, você vai copiar ele aqui, você vai ficar esperando um bom tempo para ele abrir uma operação, tá bom? Ah, e um outro ponto também em relação à questão do saldo, só voltando um pouco, é com relação às operações. Vamos supor, esse cara aqui tem 2.000, você tem 200 dólares. Esse trader vai e me abre uma operação com lote de 0.2, 0.02. Ou seja, quem tem uma banca de 1.000 vai abrir 0.01. Mas quem tem uma banca menor que 1.000, provavelmente nem vai abrir essa operação, porque o lote não vai ter menos que isso aí. Então, não vai ter como fazer a proporção. Tá? Então, se você pegar um trader com uma banca muito alta, você também pode ter essas questões dele abrir a operação e você acabar não abrindo também, entendeu? Por conta que a média vai dar menor que o lote mínimo e aí acaba não abrindo a operação, tá bom? Mas enfim, vamos para o próximo passo. O score, a estabilidade do score seria isso aqui, esse número, tá? Quanto maior esse número, vai aumentando o risco, entendeu? Então temos de 1 aqui, tem um 3, já está amarelinho aqui, tá? Então vai até 5 esse número aqui, tá? Então normalmente eu opto em escolher trades abaixo de 1 ou 2, né?
No máximo até 3, dependendo muito ali do perfil, né? Mas acima disso, já descarto aqui na hora de filtrar, tá bom? E o máximo drawdown, o que seria isso? Isso aqui seria dentro desse período, quanto que ele já teve de, quanto que ele perdeu, né? Qual foi o máximo de perda que ele teve, né? O máximo rebaixamento da conta. Então ele teve aqui um rebaixamento da conta de 11,3%, né? Então esse foi o máximo drawdown que ele teve, né? E só que é o seguinte, além desse drawdown, tem um outro ponto muito importante que acaba passando batido, né? Seria a flutuação do saldo da conta, né? Aí você já vem aqui para a parte dos gráficos, né? Bom, aqui, ó, aqui fica mais claro. É bem simples, tá? Essa linha azul é o quanto que ele tem de saldo. A linha verde é a flutuação que ocorreu nesse determinado período. Ou seja, ele estava com, ó, por exemplo aqui, ó, ele estava com um saldo de 1.300 e ele teve uma flutuação que a conta dele chegou a ficar a 320 dólares, ou seja, mais de $1.000 negativa. Tá? Basicamente aqui deu quase uma perda total, né? Então, provavelmente nesse período aqui, as pessoas que estavam seguindo ele, dependendo, né, da forma que estava configurada a conta, acabou fechando no prejuízo. Foi exatamente nesse aprofundamento que teve aqui. Ele estava com 2.000% de ganho e aí foi afundando aqui, teve essa flutuação, não que ele perdeu, as operações ficaram negativas de tal ponto que ele devolveu praticamente todo, boa parte do ganho dele, depois as operações acabou oscilar, as ordens, né, acabou voltando para a condição positiva, né? De repente, questão de notícia do mercado, ou enfim, tem uma série de coisas aqui que pode fazer com que esse saldo aqui flutue, né? Às vezes o cara abriu lá numa notícia, abriu uma ordem no euro em relação ao dólar e aí teve uma notícia ruim para o dólar, o trader não pôs stop, sei lá, e a conta acabou ficando negativa e após alguns dias essa moeda aí voltou a subir, ele acabou fechando aqui no positivo. Mas o que ocorre? Isso aqui, né? Dependendo de como você configurou sua conta, você tenha perdido aqui, tá? Tá, então vamos supor aqui que você vai copiar esse trailer. Você vai clicar aqui e aí na parte de configuração, né, tem alguns pontos aqui bem importantes também, tá? Aqui vai ser o quanto que vai ser alocado, né, ou melhor, o quanto que você vai depositar aqui. E essa primeira opção aqui, ó, volume allocation, você pode deixar 100% ou você pode reduzir, né, conforme o que você achar melhor, né? O que isso aqui vai fazer na prática? Vamos supor, né? Vamos dar um exemplo prático aqui. Vou deixar aqui 50%. Então vamos supor que o trade que eu vou copiar, ele tem esse mesmo balanço aqui, esse mesmo valor. Então, se ele abre uma operação para ganhar 10, eu também, né, eu também vou ter que ganhar 10, né? A grosso modo falando, tá? Beleza. Então ele tem 1.000, eu tenho 1.000, ele abriu uma operação, eu copiei essa operação, ele ganhou 10, eu ganho 10 também, beleza? Porém, se eu venho aqui, defino aqui o volume allocation 50%, eu estou dizendo que as minhas operações vão copiar ele, mas como apenas considerando que fosse 500 aqui. Então, assim, se ele abre um lote X, eu vou abrir com lote metade, apesar de ter o mesmo saldo que ele, tá? E aí eu diminuo meu risco em metade, né? E meus ganhos e minhas perdas também em metade, tá? Então, isso aqui serve para isso.
beleza? Essa outra opção, tá? Essa outra opção já é o contrário. Isso aqui é o quanto você vai resgatar caso as operações fiquem negativas. Você definir aqui, ó, 35%. Então, se suas operações ficarem negativas 65%, vai ser fechado automático. E aí vai voltar só 35% da sua banca. Tá bom? Então, se você tem 1.000, o trade abriu lá um monte de operações, essas operações ficaram negativas e deu mais de 650, automaticamente vai fechar tudo negativo lá e vai sobrar só os 350 aqui. Beleza? Então, para isso que serve. Dependendo do trader que você vai copiar, né? Vamos supor, a flutuação aqui, ó, muitas das vezes, de um trader para o outro, é grande, às vezes, né? O trader, muitas vezes, abre a operação mais demorada, só fecha no positivo, não define stop, enfim, você não sabe qual a estratégia que o trader está usando. Muitas das vezes ele tem um aprofundamento, um saldo, né, de flutuação aqui muito alto, tá vendo? Como eu disse, essa linha aqui é o quanto ele tem, né, depositado. E aí, aqui ele teve uma flutuação para 130, então ele tem lá na conta 512, mas flutuou aqui, ele ficou com saldo de 132, ou seja, mais de 50% aqui negativo, né, de operação aberta. E acabou fechando aqui, em cima, no positivo, nos 500 de novo, tá vendo? Manteve aqui o 500, foi subindo, aí teve uma flutuação aqui para menos, 400 e pouco, tranquila. Então, assim, se você estiver seguindo, um exemplo, esse trade com 512 dólares e ele fez operações que ficou negativas de tal forma que o saldo flutuou até 120, provavelmente um monte de gente, se tivesse configurado, se tiver configurado essa opção, né, para fechar as operações, né, recuperar 35% do capital, provavelmente iria fechar e ia sair no prejuízo e o trader ia acabar fechando no positivo do mesmo jeito, depois de um tempo, né? Então, assim, dependendo do trader que você vai copiar, muitas das vezes é interessante deixar como zero. Se você vai seguir um trader e você vê que ele flutua muito o capital dele e você quer seguir ele, vai ter que deixar em zero. Ou, sei lá, aí você avalia, tá? Não estou dizendo para você deixar em zero, porque aqui, a partir do momento que você deixa em zero, de, de, de proteger 0% do seu capital, você está assumindo o risco de quebrar sua conta 100%, tá? Mas para isso ocorrer, o trader que você está seguindo também vai quebrar a conta dele 100%. Beleza? Então, se você definir isso aqui como zero, você só vai fechar suas operações se o trader literalmente fechar ou quebrar a conta, né? Não vai fechar automático pela corretora, né? Se você deixar aqui 40%, vou salvar 40% do meu capital. Aí o trader vai lá, abre uma operação, tem uma notícia ruim para aquele ativo que ele está, sei lá, fica negativa de tal forma que excede ali os 60% e aí suas operações fecham e depois você vai ver lá o trade fechou tudo no positivo e você fica sem entender o porquê essa configuração, tá? Então eu prefiro, né, definir isso aqui, né, diminuir o meu risco, né, em relação ao meu capital. Vou definir 50% e deixar isso aqui como zero do que definir aqui uma margem de resgate, né, de proteção do capital. Esse é o que eu prefiro, tá? Não que você prefira, tá? Vai ficar a critério de cada um ver como fazer lá, tá? Mas, por exemplo, esse trade aqui, que é o que eu sigo, se eu não fizesse isso aqui, eu já tinha quebrado já, acho que uma vez, né? Em fevereiro, se você for observar aqui, deixa eu abrir aqui esse trade. Em fevereiro,
Se você for ver aqui, se você for observar aqui em fevereiro, ele teve um rebaixamento de 64%. Ou seja, se você for olhar o gráfico aqui que eu estava explicando, ó, fevereiro, aqui, ó, ele estava em 1.000, aqui, ó, fevereiro, na verdade. Ele estava com 1.300, a flutuação que teve na conta chegou a bater 300 e poucos dólares. No final, acabou fechando no positivo aqui, tá? Mas quem estava com essa configuração para proteger 40% do capital, quando der essa aprofundada aqui, né, na oscilação dos ativos que estavam abertos até aqui embaixo, isso aqui já passou mais de 60%. Automaticamente a corretora fechou as operações de quem estava copiando ele, né, com esse parâmetro habilitado. E aí, no final das contas, ele fechou no positivo e continuou crescendo a conta dele, mas provavelmente pessoas que estavam seguindo teve prejuízos, né? Então, é muito importante esse quesito aqui da flutuação para você definir como você vai configurar, né, aqui sua conta, né? Como você vai configurar esses parâmetros aqui, tá? E copy mínimo, tá? Aqui normalmente eu deixo como não, tá? Mas se você deixar como sim, também é uma forma de você testar o trader, tá? Então assim, você quer testar um trader durante um período, ver se tem resultados ou não, você pode vir aqui e definir como sim, todas as operações que ele abrir, independente do volume, de qualquer coisa, você vai abrir com 001, tá? Você vai ter um ganho mínimo, mas em contrapartida você vai conseguir medir ali, pegar a confiança, né? Ver como que é o perfil do trade, se as operações dele são mais lentas, se é rápida, se abre e fecha no mesmo dia, né? E aí depois de um tempo você pode vir, entrar na configuração de novo e mudar isso aqui para não. E aí abrir proporcional, né? E ter os ganhos proporcional também. Beleza? Então fica a dica, de repente você fala, eu queria seguir esse trader. Então, só que você está na dúvida ainda, deixou aqui configurado e tal, mas aí você vem aqui e marca como sim. Todas as operações abrem com lote mínimo. Aí você acompanha ali durante um período, né? Até pegar confiança, ver como que é o perfil. Falar, não, o cara abre 10 operações de uma vez, o cara abre poucas operações e geralmente fecha no mesmo dia. Isso para você conhecer um pouco mais ali como que é na prática, né? Você habilita isso aí e depois de um tempo você vem aqui e desmarca, deixa como não e aí começa a ter um ganho melhor, né? Mesma coisa para o capital alocado. De repente você está com 1.000, mas você aloca só metade e aí você ganha proporcional, um pouquinho, metade do que ele vai ganhar, né? Caso ele tenha o mesmo valor que o seu, né? Porque se ele tem 2.000, você tem 1.000 e você definiu aqui como 50%, então você vai estar como se seu saldo fosse de 500. As operações vão abrir, medindo com a deles, como se você tivesse 500. Tá? Então, isso aqui é interessante quando o capital do trader é igual ao seu e você quer diminuir o seu risco, você pode diminuir aqui um pouquinho. Tá? Beleza? E deixa eu ver aqui. Então, ó, tem outros frequência também, né? Você vê aqui, ó, tem 32 operações. Desde quando esse trader está ativo? Dezembro. Ou seja, já estamos no mês 5, o cara abriu só 32 operações. Se for seguir esse cara aqui, suas operações, eu acho que vai demorar uma eternidade para abrir a operação. Ó, 30 do 4, 30 do 4, 2 do 5, 25 do 4. Então você vê que ele não abre muitas operações. O lote dele, ó, extremamente alto, 0,37. Mas ele tem uma banca de 3.000, entendeu? Então, você não vai seguir ele com a banca de 500, ou menos que isso, né? Senão você vai ter prejuízo e também ele não abre muitas operações. E a flutuação do capital dele? 1.300, flutua aqui 900.
flutua aqui para 600, tá vendo? Flutuou e depois volta para a linha azul. A linha azul é sempre o saldo, né? Sempre está crescendo, mas a verde sempre flutua. Vai lá embaixo, depois tende a voltar para azul, caso as operações fechem no positivo, né? Beleza? Então esse é um exemplo de um trader. O máximo do Aldral dele foi de 9,76. Vamos ver aqui se a gente consegue enxergar esse Aldral aqui. Aldral, a linha azul, provavelmente ela caiu, tá vendo? Ela estava aqui em cima, teve uma pequena queda. Então, provavelmente o Aldral foi aqui, 9%. Ele tinha 1.350, caiu para 1.200. Depois acabou subindo e foi subindo. Então o máximo do Aldral dele foi bem tranquilo aqui. Beleza? E assim, o dual draw também não dá para se apegar muito. Muitas das vezes é uma operação ruim, acabou estopando, né? Mas, enfim. Beleza? Vamos ver aqui se tem mais algum outro trade aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui ele teve um dual draw mais de quase 60% do capital. Então ele estava aqui, onde foi parar? Se for olhar aqui no gráfico azul, tá vendo? Ele estava aqui, olha o capital dele, quanto que veio parar. Ele estava com 1.018, perdeu aqui, provavelmente fechou no negativo as operações, ficou com 400 e pouco. Então aqui foi mais de 60%. E ele acabou recuperando. Depois aqui, já está quase 950 já, né? Quando a linha azul cai e tem saques, beleza. É justificar, porque sacou, né? Quando a linha azul cai aqui e não tem saque, foi perda, né? As operações acabam fechando negativo. Beleza? É um trade que abre 286 operações. Isso aqui também, ó, a margem de acerto dele é 88%. Isso aqui é o tipo de ativo que ele abre, não é muito relevante, né? Esse aqui vai mudar de trade para trade. Tem trade que gosta de operar mais um ativo, tem outros que opera todos, enfim. Ele abriu a operação hoje, tá vendo? Fechou operações hoje. Isso aqui são as últimas, né? As 6 últimas operações. Bom, acho que é isso aí, galera. Tá bom? Espero que tenha ajudado.